Damn, bitch, I'm about to burn your clap. What you say? Go, damn, bitch, I'm about to burn your clap. Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Sentindo minha falta? Então, gente, só para dizer para vocês, eu já estou aí com 8 histórias liberadas no Apoia-se e na Aurelo, tá? Para quem puder ir lá me apoiar. Eu tô querendo liberar 15 a 20 histórias para poder começar a falar para vocês mais enfaticamente, né? Para que vocês deem mais atenção, porque assim, é R$9 e vai ter aí de 15 a 20 histórias liberadas. E aí, conforme os meses for passando, eu vou liberando sempre mais histórias. E inicialmente, as histórias que tiverem no Apoia-se na Aurelo vão ficar só lá por enquanto. Eu vou fazer novas histórias para trazer para as plataformas gratuitas e quem apoiar vai ter acesso a histórias completamente diferentes, completamente novas, porque eu vou ficar um tempo ainda produzindo histórias. Eu imaginei aí cerca de 6 meses produzindo histórias, tanto para a plataforma gratuita, tanto para as plataformas do Apoia-se Aurelo. E aí eu vou carregando lá no Apoia-se na Aurelo e depois vou trazendo para vocês, mas isso vai demorar um pouco. Então, quem quiser ter acesso a histórias inéditas e exclusivas, tem que ir lá no Apoia-se para poder ouvir as histórias que estão lá. Já tem histórias disponibilizadas, tá bom? E eu vou disponibilizar ainda mais. Pretendo disponibilizar ainda esse mês, tá bom? Agora estamos também no YouTube. Então, se você puder colocar aí na sua televisão enquanto você está fazendo uma faxina, enquanto você está fazendo alguma coisa, vai me ajudar muito, tá? Porque tanto o YouTube quanto a Aurelo, eles dão aí uma ajuda conforme vai tendo a quantidade de pessoas que estão ouvindo. Então, isso me ajuda muito. Quem me ouve por aqui e quer me ouvir na Aurelo, gente, faz muita diferença para mim, tá? Contabiliza para mim, faz diferença porque é pouquinho, mas dá uma rentabilidade. Então, quem puder ouvir na Aurelo também é muito bom. Hoje eu tô trazendo aqui a história da Poliane. Ela fala um pouco sobre saúde mental e como algo que acontece na nossa vida pode nos afetar durante toda a nossa história e tudo mais. Então, bora começar? Essa história, ela contém situação de exposição. Então, se você já passou por algo parecido ou você tem algum tipo de trauma quanto a isso, ouça com cuidado. A Poliane, ela tinha aí cerca dos seus 15 anos e conheceu um rapaz ali na sua cidade que tinha 16 anos. Os dois começaram ali a ficar, namorar, né? Dar um beijinho aqui, outro ali. Eles estudavam na mesma escola. E essa cidade era uma cidade bem pequena. Era uma cidade, assim, com poucos habitantes. Então, basicamente, todo mundo conhecia todo mundo. E ali, todo mundo que estudava na escola conhecia todo mundo, né? Os professores sabiam quem eram os pais. Às vezes era até vizinho. E a mãe da Poliane, ela era professora. E ela também dava aula nessa escola. Ela dava aula em mais de uma escola. E ela frequentava, conhecia os professores e tudo mais. Então, estava tudo indo muito bem com esse namoro. Eles foram aí crescendo, né? Enquanto namoravam. É uma idade nova para namorar, mas é o que a Poliane falou. Para ela, naquela época, era um namorico, né? Assim. E estava tudo bem. Só que, nessa idade, eles também estão conhecendo a sexualidade. O hormônio tá aí, a flor da pele. E por mais que o ideal, gente, seja escolher um parceiro depois que você já está aí de maior idade, com mais responsabilidade, e se entregar a alguém, né, ou fazer algo sexual depois que você está maior de idade, não é a realidade que acontece. Então, o ideal é que realmente aconteça quando a pessoa já sabe aquilo que quer.
Mas muitas vezes, principalmente em cidade pequena, eu digo isso porque eu sou de cidade pequena, então assim, não tem muito o que fazer e tudo mais, tá lá a flor da pele. Às vezes os pais não conversam direito com o filho sobre a vida sexual, a responsabilidade que é, tem vergonha. Muitas pessoas antigas, eu falo por conta, né, da minha família, eu sei como que é. Não tem muito essa questão de explicar sobre como funcionam as coisas, e por isso é tão importante termos aulas de educação sexual nas escolas, porque vai falar ali e orientar da melhor forma sobre tudo. Claro, a criancinha que é pequenininha, ela vai ser orientada ao quê? Olha, no seu corpinho ninguém pode tocar, funciona assim, assim, assado. Já teve várias reportagens mostrando que crianças que aprenderam educação sexual nas escolas quando crianças chegaram em casa e denunciaram os seus abusadores. Então, assim, para cada faixa etária existe um tipo de conversa diferente com relação à educação sexual. A professora ela não vai chegar falando como usar a camisinha e tudo mais para uma criança que tem 3 anos, 5 anos de idade. Não é assim que a educação sexual funciona, do mesmo jeito que não adianta você ensinar matemática complicada para uma criança de 2, 3 anos. Tudo tem a idade. Então, isso também é um fato muito importante sobre educação sexual nas escolas. E aí, ela não tinha muito essa conversa com a mãe sobre a vida sexual. Inclusive, ela me conta que quando ela menstruou, foi difícil para a mãe dela. A mãe dela ficou com vergonha de ensinar para ela como usar um absorvente. Então, assim, toda uma questão por trás de algo que poderia ter sido bem mais simples. Com isso, a Poliane e esse rapaz, eles começaram a ter relação sexual. E foi tudo assim, né? A Poliane falando, quando ela perdeu a virgindade, como que foi dolorido, ela não sabia se estava certo, eles não tinham ali um lubrificante, o rapaz não fazia preliminar, nem sabia como fazer. Então, assim, ela estava seca. Foi uma coisa bem complicada, porque realmente eles não tinham orientação nenhuma. Mas aí eles começaram e ela começou a gostar. E aí ela começou a mandar para ele nudes, porque isso, gente, já tinha o celular e eles conseguiam mandar a foto por mensagem, né? Não era WhatsApp, mas era mensagens. E ela também mandava através do e-mail. Então ela começou a fazer vídeos para ele, dela, mostrando o corpo dela, vídeos onde mostrava o rosto. E ele sempre pedia. Ela começou a fazer isso porque ele insinuava, pedia e tudo mais. E aí, passado um tempo, eles continuaram. Esse rapaz, ele morava, tipo, numa roça, então por isso que ele ficava pedindo, porque ele estava longe, não via ela sempre, então ele insistia. Ele só vinha estudar e voltava para casa, né? Porque tinha o transporte público. Enfim. E aí, gente, chegou um momento onde ele começou a ser abusivo com ela. Mesmo novo, ele começou a fazer a cabeça dela, e isso já tinha alguns anos que eles estavam juntos também, já tinham ficado um pouco mais velhos. Mas eles ainda estavam na escola. E ele começou a ser abusivo e tudo mais. Ela descobriu uma traição da parte dele. E ela descobriu que ele falava muito mal dela. Que ele falava do corpo dela, do rosto, enfim, de várias coisas. E aí, gente, eles terminaram. A Poliane terminou com ele. Disse que não queria mais, que assim, não valeria a pena e tudo mais. Esse rapaz, por mais que ele falava mal dela e estava namorando com outra garota, esse rapaz, ele decidiu expor as fotos na internet. Na época, era aquela rede social que nem existe mais. E ele expôs ela nessa rede social, ele criou contas, criou e-mail, criou contas e expôs, mandou e-mail para professoras,
para as pessoas que ele sabia o e-mail dessas pessoas. Ele tinha um contato muito forte ali com algumas professoras, então ele sabia o e-mail e ele mandou inclusive para a mãe da menina. E isso, gente, começou que essas fotos, essas imagens, os vídeos dela espalhou para a cidade inteira. E foi um abalo na vida dela. Ela perdeu tudo, o chão, tudo. Quando ela chegou na escola para estudar, as pessoas estavam rindo, olhando para ela, quase que massacrando ela. E a mãe foi ver depois, foi descobrir depois. A mãe, como professora, ficou totalmente sem chão também, com vergonha, não sabia muito como agir e o que fazer nessa situação. A mãe, já sabendo de tudo aquilo que a filha estava passando, mesmo assim, né? Ela ainda falou muita coisa que a Poliane disse que machuca, lembra das palavras da mãe até hoje. A mãe chamando ela de coisas como vagabunda, entre outras coisas que eu não vou trazer aqui, né? Mas a mãe xingou palavras desse tipo, de baixo calão. E o pai da Poliane estava em outro país e quando ele soube, ele também xingou, disse que ele não queria uma filha desse jeito. E além de tudo que ela estava sofrendo fora ali, né, da família, ela começou a sofrer dentro da família. E aí estava muito hostil para ela ir nas escolas, porque os meninos falavam de bater nela, as meninas xingavam ela de nomes de baixo calão. E foi tudo muito doloroso para ela, muito difícil. E para a mãe dela também estava muito complicado, porque a mãe dela sentia que ela passava na rua e as pessoas falavam, era a filha dela que fez isso e aquilo. E muitas pessoas também, gente, com muito terror mesmo, pessoas ruins, sabe? Falava sobre o corpo dela, sobre o peito dela, sobre como o corpo dela era, que aquele rapaz tinha razão, coisas ruins sobre o corpo dela, né? E ela ficou muito mal com tudo isso. E depois, assim, de algumas semanas que isso tinha acontecido, eles não estavam conseguindo viver mais, porque ela passou a receber cartas na própria casa dela ali, nos correios, cartas às vezes escrita à mão, xingando ela, falando para ela sair da cidade, que ela não era bem-vinda ali, né? Chegou a receber em casa as fotos dela mesma, né? Do próprio corpo impressas, jogadas em toda a varanda. E aí foi quando a mãe dela e ela decidiram ir para os Estados Unidos para poder ir conseguir uma vida melhor. Lembrando que eu sempre mudo o nome de cidades e país também, tá, gente? Então, eles foram para lá e mesmo ela estando longe da cidade onde ela era julgada e tudo mais, ela sempre era relembrada disso que aconteceu com ela, porque ali começou a surgir a internet também, né? Já tinha internet, mas começou a ficar cada vez mais, então de vez em quando ela ainda recebia um e-mail ou outro falando algo do tipo, lembra disso? E as fotos dela e xingando ela novamente. Ela acredita, inclusive, que o próprio rapaz fazia isso. Ela não tem dúvidas que era o rapaz, porque, né, foi ele que tinha acesso a essas fotos. Ela nunca mandou para mais ninguém. E ao tentar realizar o boletim de ocorrência nessa época, naquela cidade, não foi feito muita coisa. A polícia olhou para a casa dela e falou, mas foi você que mandou as fotos para ele, a partir do momento que está no celular dele, ele faz o que ele quiser. Porque naquela época, principalmente na cidade pequena, não tinha tanto o que nós temos hoje com relação a espalhar nudes é crime. Não tinha tanto o conhecimento que nós temos hoje e também as leis e regras que foram criadas. Então a polícia também não teve nenhum tipo de cuidado nem carinho para poder lidar com aquela situação. Então eles falaram que não podia fazer nada.
Então ela não conseguiu fazer nenhum tipo de BO. E pode ser que em cidades grandes isso já estava melhor estruturado, mas para uma cidade pequena, os policiais não estavam nem aí, falaram que não poderia fazer nada. E então esse rapaz basicamente não sofreu nenhum tipo de retaliação, ele ficou tranquilo, enquanto ela teve que mudar de país e chegou lá, os pais dela tratavam ela com muita rispidez. Então ele falou, já que você tem idade para isso, você vai trabalhar. Ela teve que começar a trabalhar em 2 empregos até ela conseguir estudar lá, porque também não foi fácil para ela conseguir uma vaga numa escola lá. Depois ela estudava o dia inteiro e ainda trabalhava. E foi muito difícil para ela essa questão, porque ela começou a se odiar o próprio corpo, de tanto ela ouvir as pessoas falando e ela ser xingada. Ela tentou sim coisas contra a própria vida, mas ela tentou se manter firme o máximo possível. Então, quando ela tentava, logo depois ela se arrependia e não chegou a ser coisas graves para ela ser levada do hospital ou algo do tipo. Mas ela ficou diferente do que ela era. Ela disse para mim que ela mudou, um pouco da felicidade que ela tinha mudou. E as pessoas sempre falavam muito, né? Do corpo, do rosto, do nariz. Então, ela ficou com isso muito na cabeça. Ela não se relacionou com mais ninguém durante muito tempo. E depois disso, como ela estava fora, os pais dela, mesmo depois de passado muitos anos, de vez em quando eles continuavam lembrando de tudo, então ela já estava ali em sofrimento, era o corpo dela que tinha sido exposto, era tudo dela, e os pais ainda ficavam falando, então ela decidiu que ela moraria sozinha nesse outro país. E aí ela começou a trabalhar e juntando, até que todos decidiram voltar para o Brasil, onde ela juntou o dinheiro dela e fez uma plástica, tanto colocou silicone como no rosto, arrumou um trabalho no Brasil, montou uma loja de roupas para ela e hoje ela já está assim com mais de 25 anos e ela lembra disso tudo que aconteceu, né, e tudo mais. Ela diz que essa cicatriz já passou, que ela consegue hoje em dia ficar com um cara ou outro, mas ela não consegue confiar nem se relacionar. Ela faz terapia, ela entende que essa mudança que ela fez, porque ela nunca quis colocar silicone, ela nunca quis mudar o próprio nariz, mas essa mudança ela fez por conta de tudo que ela recebeu, a enxurrada de situações e circunstâncias que ela recebeu. Então ela decidiu fazer e mudar, né? E ela inclusive disse que acredita que fez isso também justamente para mudar quem ela era, como se ela tivesse nascendo de novo para esquecer tudo que havia acontecido antes. Ela continua fazendo terapia hoje, ela não confia em mais ninguém e essa é a história dela. Ela tem uma loja, ela disse para mim que ela não gostaria que essa história tivesse no recomeço, porque ela ainda tem muito trauma, ela ainda tem muitas questões com o próprio corpo e com a confiança, e que ela não vê essa história como um recomeço ainda. Tem muita coisa que precisa melhorar. Ela acredita que muita coisa na vida dela se perdeu, como uma faculdade que ela queria fazer moda. Todos os sonhos que ela tinha antes foram se perdendo, então hoje ela tem uma loja de roupa, ela vive ali de uma forma mais tranquila, ela não voltou para a cidade em que ela morava antes, ela mora numa outra cidade, e ela faz, né, a propaganda das roupas e tal, mas ela ainda não se sente como antes, e talvez ela nunca vai sentir, né, ela vai ter que se refazer, se reconstruir, enfim. E ela queria deixar esse alerta aqui também para quem for pai e mãe, para quem ouve o podcast, sobre a responsabilidade, né, dos nossos atos com relação
a ter enviado, porque hoje, fazendo toda a terapia, ela entende que ela teve a parcela de culpa dela, de ter enviado algo íntimo para uma pessoa, mesmo que era da mesma cidade, mesmo que era namorado, né? Ela enviou essas fotos e o rapaz teve a maior parte de culpa, né? Então, assim, a gente também tem que preservar aquilo que é nosso, não só a questão financeira e tudo mais, mas também preservar o nosso corpo, né? É claro que isso são palavras dela que eu tô trazendo aqui, eu não tô culpando a vítima, mas foi ela que disse que ela também poderia ter sido melhor orientada para que ela não enviasse esse tipo de coisa, né? Se ele quisesse ver o corpo dela, eles iriam ver pessoalmente ali, fazer o que tinha de fazer e tudo mais. E essa situação toda não teria acontecido. E ela também pediu para informar o quanto que é doloroso você já tá passando por uma situação tão complicada, como um vexame mesmo, palavras dela, e os seus pais ainda reforçarem, sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de estereotipo. Depois que ela colocou o silicone e fez a cirurgia no nariz, os pais dela ainda falam hoje em dia: "Ah, você fez por causa daquilo que aconteceu. Ai, que não precisava dessa bobiça de silicone", esse tipo de coisa. E ela se sente muito magoada, ela se sente muito mal com tudo isso que aconteceu. E ela queria pedir para quem for pai, para quem for mãe também, que mesmo que a situação não seja parecida, mas se o seu filho já está sofrendo, não reforça isso, sabe? Seja o apoio, porque saber que foi errado, a pessoa já sabe, a pessoa já está tendo que lidar com aquilo. Ela teve que lidar com uma cidade inteira, com os amigos de escola, os adolescentes lá, fazendo vexame, falando do corpo, falando das coisas, e ainda ter que ouvir o pai e a mãe falando as coisas. Quando ela chegou no outro país, né, e ela chegou lá e chegou em casa junto com o pai dela ainda deu um tapa na cara dela. Então, assim, foi uma situação muito difícil e dolorosa que ela passou e que ela acha que os pais também não souberam lidar da forma correta. Talvez se os pais tivessem lidado de uma outra forma, teria doído, sim, mas teria doído um pouco menos. Ela pelo menos saberia que ela poderia descansar nos colos dos pais. E ela soube ali que ela não tinha apoio de ninguém, então ela sempre chorava sozinha no quarto, ela sempre se debruçava, perguntava por que que aquilo estava acontecendo com ela. Foi uma situação que demorou anos até que ela aceitasse o que aconteceu. Hoje ela aceita o que aconteceu, mas ainda dói muito e ela acha que nem cicatrizado está. A ferida ainda está aberta e ela tá cuidando disso. Ela não consegue se relacionar com ninguém. Hoje ela diz que ela vive as consequências de tudo que aconteceu. Os sonhos que ela tinha se perdeu e é isso. Bom, a minha opinião quanto a isso, eu acho que, né, já tá um pouco falado de acordo com o que ela disse aqui também. Eu acho que educação sexual nas escolas é essencial. Eu acho que preservar, principalmente as meninas, é algo que deve ser muito falado, e os homens também. Só que quando é homem, infelizmente a nossa sociedade, né, se sai o nude de um homem, ninguém nem lembra depois. Mas quando é de uma mulher, é visto de uma forma horrível, mesmo que um homem tenha espalhado. Não acontece nada com esse cara, mas com a mulher ela vive com esse peso o resto da vida. Então, vamos ter consciência, vocês que são os pais aí de meninos também, ensinar, né, passar aí essa responsabilidade também, ensinar como que um garoto deve tratar uma mulher e que sobre o corpo de uma outra pessoa a gente não expõe. A gente não expõe sexualidade, a gente não expõe o corpo de uma outra pessoa, a gente não sai falando por aí sobre o corpo de uma outra pessoa, porque não é sobre nós, é sobre a outra pessoa.
né? Então, por isso que eu resolvi trazer essa história aqui. É um tema que a gente não vê sendo tão abordado, mas que é de extrema importância. Ela também acredita que, principalmente hoje em dia, que ainda está mais rápido as informações, WhatsApp, né? Entre outras redes sociais que a gente tem aí, para a gente tomar cuidado, né? Com aquilo que a gente confia em outra pessoa. E também, fulano nunca vai fazer isso, você não sabe, né? E ter essa responsabilidade, ensinar mais aos adolescentes, às crianças, né, sobre a preservação do próprio corpo e sobre essa questão também. E se você, né, não manda nudes, não manda nada, mas ficou sabendo de alguém que teve o nudes vazado, né, que tá passando por essa exposição, por favor, gente, não cai matando em cima dessa pessoa, sabe? Julgando, falando, apontando o dedo, seja a pessoa que acolhe, a pessoa que fala que vai ficar tudo bem, a pessoa que fala que isso não é nada demais, porque isso realmente muda a vida de uma pessoa. E ela poderia não estar aqui para contar essa história, a gente sabe o quanto que isso também pode acontecer. Afeta tanto a vida de uma pessoa que ela passa a não querer viver mais. E essa história que eu tinha para trazer hoje, vamos cuidar de nós mesmos e dos outros com empatia, amor e carinho. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários, responda as enquetes e deixe a sua opinião sobre as histórias lá no Telegram. Assim você pode interagir com outros ouvintes, ver outras opiniões e falar sobre as histórias. Ative o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova história. Estamos no Instagram como Bora Começar Podcast e no TikTok Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. Tudo será feito de forma anônima. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Aqui é a Rayane Carina, a voz, produtora, idealizadora, fundadora e editora do podcast. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!